Paz do Senhor, irmãos. Amém. Melhorou. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos reunidos na presença do Senhor, adorando o nome de Jesus, ouvindo a sua voz, orando uns pelos outros, uns com os outros, e sabendo que Ele é bom. Ele é bom. Deus tem sido bom conosco. Chegamos já à metade de dezembro, metade do último mês do ano, e até aqui o Senhor tem sido muito bom comigo. Com você também? Alguém mais pode dar glórias a Deus? Obrigado, Jesus. Nessa manhã, nós estamos numa série de ministrações, como os irmãos sabem, a respeito das cartas do Apocalipse, das 7 cartas das 7 igrejas do Apocalipse. E a semana passada, por conta de tudo que a gente tinha a fazer, um momento de comemoração, de festa que nós tivemos aqui, a gente decidimos ali, falando, semana que vem a gente continua. E hoje eu queria compartilhar aos irmãos algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração a respeito da carta à igreja em Filadélfia. E como eu tenho sempre falado, essa carta não é uma carta simplesmente para a igreja de Filadélfia, ou para aquelas 7 igrejas, ou foram para 7 igrejas, mas havia mais naquela região. Não era só para aquelas igrejas, mas essa carta é para mim e para você. E só para você me ajudar a pregar, como a gente tem feito, fala por irmão aí, fala, essa carta é para você. Essa carta é uma carta de Jesus para você. E eu queria ler com vocês Apocalipse capítulo 3, versículo 7 em diante. Nós vamos ler juntos, aí para ninguém ficar cansado. Os irmãos leem o primeiro, eu leio o segundo, e a gente vai assim até o versículo 13. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Glória a Deus. Tá bugando, hein? Aí, vamos lá. 1, 2, 3. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Versículo 9. Aos teus pés e conhecer que eu te... Aleluia. Versículo 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Bem forte o 11. Venho sem demora. Aleluia. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Continua, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda para a parte do meu Deus, e o meu novo nome. E o 13, bem forte, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por cada irmão e irmã aqui. Obrigado por todos os períodos que tivemos aqui de oração, de clamor, de busca do Teu Espírito Santo. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração através deste texto tão precioso. Senhor, esse recado a essa igreja tão preciosa, tão viva. Senhor, uma igreja fiel a Ti. Que nós possamos aprender de Ti. Que o Senhor, como nós temos pedido, Senhor, fere o nosso coração com a Tua palavra. Fere o nosso coração com a palavra. A Tua palavra diz, Senhor, que da Tua boca sai uma espada de 2 gumes, que ela tem o poder de penetrar e dividir aquilo que é alma e aquilo que é espírito. E que o Teu Espírito Santo, nessa manhã, divida aquilo que é alma e espírito. Mas que nós possamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, por louvor da Tua glória. Amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Como nós sabemos, como os irmãos sabem,
Essa carta à igreja, o contexto que nós vemos aqui, o apóstolo João foi preso na ilha de Patmos por conta da perseguição, por conta de todo o processo daquela época que havia contra o cristianismo, por parte tanto dos romanos, porque os romanos eles não ligavam para você adorar a outros deuses, desde que você adorasse ao imperador. Você diz, todos os anos havia isso, nós já falamos aqui, uma vez ao ano, as pessoas tinham que ir a um determinado lugar e declarar a sua adoração ao imperador. E isso não era simplesmente chegar lá, o imperador é rei, e sair, não. Tinha registro, tinha documento, e nós sabemos que a palavra do Senhor nos mostra e nos orienta que há um Deus que deve ser adorado, há um só Deus que devemos reverenciar e louvar. E por conta disso, a perseguição por parte dos romanos e por conta dos judeus, a perseguição ferronha, porque eles não criam que Jesus era o Messias, então começavam a perseguir a igreja. E por conta de toda essa situação, os apóstolos todos já haviam morrido, Paulo também já tinha sido martirizado, e João é lançado na ilha de Patmos, a ilha prisão, uma ilha vulcânica, e lá, como nós sabemos, a intenção de quando colocaram lá para que ele morresse lá e o evangelho seria o evangelho teria naquele momento extirpado e acabar. Mas nós sabemos, e hoje o tema dessa mensagem, hoje o foco dessa mensagem, quando uma porta se fecha na terra, uma porta se abre no céu. E o evangelho de Cristo Jesus, e nesse momento de prisão, João, ele recebe uma revelação profunda, a revelação a respeito do fim, daquilo que Deus tem a realizar. Ele já está fazendo, mas Ele ainda vai fazer. E dentre outras coisas, no meio disso o Senhor fala, depois de se revelar a Ele, escreve às igrejas, as 7 igrejas da Ásia. E hoje eu queria conversar com vocês a respeito dessa igreja, a igreja de Filadélfia. A cidade de Filadélfia, como a gente tem feito, quero dar um contexto histórico, porque é importante para a gente entender o que Deus está comunicando, o que Deus está falando. Filadélfia, ela está situada na região chamada Lídia, uma região que chamava Lídia, no oeste da Ásia Menor. Ela fica a aproximadamente 40 quilômetros da cidade ao sudeste de Sardes, que foi a última igreja que nós ministramos. Aonde hoje está a cidade de Alaşehir, na Turquia, acho que é assim que pronuncia. Essa cidade, ela foi construída num platô, ou seja, num lugar alto, em cima de uma região vulcânica. E aí você sabe, você que de repente se interessa por essa área, que regiões de vulcão, normalmente tem placa tectônica, é a divisão entre uma placa tectônica e outra. E você sabe que quando ela se mexe, o que acontece? Terremoto. Então aquela era uma região, ele estava em cima de uma região vulcânica, e por conta disso era uma região que acontecia muitos terremotos, e inclusive aconteceu um muito grande que devastou a cidade, mas por conta de isenção de impostos, enfim, ela conseguiu se reconstruir. Mas essa cidade ela é construída aproximadamente 189 a.C. pelo rei Átalo II. E o rei Átalo, ele tinha um irmão que chamava, o irmão dele, Eumenes II, que era rei de Pérgamo. Quando ele funda essa cidade, ele dá um nome para um dos significados, um dos motivos da cidade, é para homenagear o seu irmão Átalo. Eumênico, rei de Pérgamo, quando eles fundam, eles chegam primeiro em Pérgamo e depois fundam Filadélfia. E chegando lá, ele dá um nome para essa cidade de Filadélfia, porque vem da palavra phileus, que é amor. Amor, fileus, é um amor entre irmãos. E adelgos, que significa irmãos. Então, a palavra Filadélfia, entre outras coisas, é amor fraternal. Amor fraternal. E Eumênico, mesmo com o Império Romano extirgando ele a trair o seu irmão Átalo, que era o rei de Filadélfia, ele não faz isso. Porque o Império Romano chegou para ele e falou assim, vamos, ele é teu irmão, vamos conquistar, vamos trair, domina tudo. Ser rei de Pérgamo, Filadélfia, é tudo seu. E o rei Eumênico, ele resolve não fazer isso porque ele amava o seu irmão. Essa cidade, ela estava localizada numa região extremamente estratégica, na região que chamava Mísia e Lídia e Frígia. Era uma região muito importante naquela época. E Filadélfia, ela era interessante porque
ela era uma cidade muito nova, mas ela estava numa rota do correio. Ela era literalmente conhecida como o portal. Era uma porta que estava aberta, ou seja, toda a correspondência, tudo que a comunicação, hoje a gente se comunica pelo celular, né? Hoje a gente se comunica pelo WhatsApp, pelas redes sociais, mas naquela época a comunicação como que era? Era um homem em cima do cavalo, cavalgando para cá e depois para lá, com a carta, com alguma coisa para comunicar. E necessariamente naquela região, para você se locomover, para você mandar cartas, enfim, você precisava passar por Filadélfia. Então, a cidade de Filadélfia ela era conhecida como o portal para o leste, conectando Roma às províncias orientais por meio das rotas postais, vamos colocar assim, do correio. Essa cidade era uma cidade próspera, cercada por terras férteis, próximas ao vale do Monte Timolo. Só que, no entanto, ela tinha um grande desafio de estar numa região vulcânica e, como eu disse, uma região de terremotos. E aconteceu um grande abalo em 17 depois de Cristo, que destruiu não só a Filadélfia, mas outras cidades na região, como Sardes, e Laodiceia também sofreu muito com isso, mas Filadélfia foi reconstruída com os fundos de isenções de impostos. Filadélfia era a cidade mais nova, era a cidade de todas essas 7, ela era a cidade mais nova. E para essa igreja jovem, essa cidade jovem, Jesus envia uma carta que nos ensina várias lições. Nós precisamos olhar para essa carta com carinho, porque se você observou, todas as cartas que nós estudamos até agora e meditamos até agora, a maioria delas, nós vemos Cristo fazendo um elogio, certo? Conheço as tuas obras, sei que vocês rejeitam a doutrina dos nicolaítas, vocês são uma igreja que as suas obras são melhores do que as primeiras, você é uma igreja que prevalece, você é uma igreja que tem fé, enfim, lembram disso? E depois vem o quê? Porém, tenho contra ti, que aceitas a doutrina de Balaão, que toleras Jezabel, que tem fama de que está vivo, mas está morto. Mas olha que interessante, assim como Esmirna, Filadélfia são as duas únicas igrejas que Jesus não faz nenhuma repreensão. São as duas únicas igrejas que Cristo olha e não repreende nada sobre elas. E aqui fica uma reflexão importante para nós. Se Jesus escreveu uma carta sobre mim e sobre você, qual será o conteúdo dessa carta? Se Jesus hoje escrevesse uma carta, hoje ele escreveu a igreja em Filadélfia, mas se ele colocasse a igreja, uma carta para Marcos Gabriel dos Santos Ferreira, o que ele diria? Qual seria o conteúdo? Se Jesus escrevesse uma carta para Sidney Faria, qual seria o conteúdo dessa carta? Se Jesus escrevesse uma carta sobre Rosane Ubeiros, tá certo? Qual seria o conteúdo dela? Jesus teria elogios ao nosso respeito, a respeito da nossa conduta, a respeito de quem somos, a respeito do que falamos, a respeito do que fazemos? Ou ele diria, tenho porém contra ti? Fica isso para nós pensarmos. E a minha pergunta, e acho que é a pergunta que nós devemos fazer hoje, o que fez Jesus escrever essa carta a essa igreja? O que fez Jesus só elogiar e não encontrar nenhum defeito, vamos dizer assim? Porque eles não eram perfeitos, irmãos. Eles não eram uma igreja porque se eles fossem completamente santos, o Senhor, em vez de Jesus escrever uma carta, ele ia fazer o quê? Arrebatar todo mundo e levar para o céu, amém? Se eles fossem, que nem Enoque andou com Deus e Deus tomou para si, Elias andou um certo tempo, Deus tomou para si. Se eles fossem perfeitos em tudo, Jesus teria tomado, mas o que fez Jesus escrever essa carta para essa igreja? Filadélfia tinha uma característica principal que nós precisamos aprender, a sua fidelidade. Filadélfia era uma igreja fiel. Repete comigo, fala. Filadélfia era uma igreja fiel. Muitos de nós mudamos, e aqui acho que acontece menos, mas de repente, uma vida anterior, vamos colocar assim, mudamos muito de igreja. E não vou perguntar aqui quem já mudou muito de igreja para ninguém ficar constrangido. Mas é comum nós mudarmos de igreja. E uma frase que existe, às vezes, eu vou colocar assim, os que mudam de igreja, mas também tem gente que não muda, mas também tem ela.
Eu sei das coisas. Eu vejo. Pastor, você não tem visão, pastor. Eu sei, eu saí daquela igreja porque eu vi as coisas erradas e não gostava. E é tudo um bando de fariseu. É tudo um bando de religioso. É tudo. Já viu isso aí? Posso ouvir um amém? Aí, ou de repente você não saiu da igreja, mas aí você chega para um outro, eu tenho a solução para os problemas da igreja, porque eu vejo, porque eu aconteço, porque isso, porque aquilo outro. Mas sabe por quê, irmão, que eu e você estamos vendo as coisas erradas? Fala aí, pergunta, irmão, sabe por quê? Fala aí, pergunta para ele. Porque eu e você estamos lá. E sabe o que está acontecendo? Nós estamos vendo o nosso próprio espelho, os nossos próprios defeitos, as nossas próprias falhas. E aí a gente olha e em vez de perceber que é um espelho nosso, é mais fácil apontar para o outro. Filadélfia era uma igreja fiel. Filadélfia era uma igreja que entendia bem o seu papel. Porque, irmãos, por que você está falando isso, Gabriel? Porque a igreja é um lugar, o pastor Cláudio Duarte fala isso, é o lugar dos ex. Quem é ex aí? Eu sou ex. Ex-pecador, ex-bêbado, ex-drogado, ex-riscador de faca, ex-condenado ao inferno. Quem é ex da glória a Deus aí? Glória a Deus, aleluia. Eu sou ex. Você não achou que era ex de alguém, né? Não, estou falando. Lugar de pessoas imperfeitas é a igreja de Cristo. O lugar que nós devemos estar é na igreja de Cristo, porque é nesse lugar que nós recebemos transformação e vida. São ex-bêbado, ex-drogado, ex-fofoqueiro, ex-isso, ex-aquilo, caminhando em direção aos céus, sendo transformado todos os dias pela glória de Deus. Você pode dar glória a Deus? E quando nós olhamos para o conteúdo dessa carta, não quero me estender muito. Versículo 7, Jesus diz o seguinte, coloca para a gente aí, versículo 7, ao anjo, coloca na NVI, hoje desculpa, eu mudei isso, acho que eu escrevi, eu não escrevi, esqueci de falar. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, aquele que é santo e aí ele continua, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Glória a Deus. Jesus começa essa carta se revelando a eles. Ele começa, a primeira coisa que ele fala, e as suas primeiras palavras, ele diz a ele, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Jesus, como ele fez com as outras igrejas, as outras cidades, ele começa revelando segundo a necessidade desse povo. Ele se revela de uma forma específica para a necessidade daquela igreja. E a primeira coisa que ele diz, ele é santo. E aqui, irmãos, tem um ponto que nós precisamos olhar. Cristo, o Senhor Jesus, ele é santo, aleluia. Nele não há sombra de dúvida, nele não há sombra para o pecado. Em Cristo, ele é a expressão suprema de Deus. Nós podemos confiar na sua santidade. Nós podemos confiar que Cristo é santo. Nós podemos confiar que Cristo não falha. Porque, como assim? Por que você está falando isso, Gabriel? Porque a gente tem falado muito aqui a respeito de nós estarmos fundamentados em um lugar. E nós podemos nos fundamentar na santidade de Cristo. Ele não vai o caminho. Cristo, ele é correto, ele é justo, ele é santo. Aleluia. E uma das demonstrações mais belas dessa santidade é revelada através do amor de Deus a nós. Porque para estarmos como nós cantamos, nós estávamos condenados ao inferno, condenados a uma vida de morte eterna, e se fosse eu e você lá no lugar de Deus, e pessoas que nos ofenderam, nós não perdoaríamos, nós não enviaríamos aquilo que tínhamos de mais precioso para morrer por alguém que nos ofendeu. Nós podemos confiar na santidade de Deus, porque Ele é fiel, Ele não volta atrás nas suas palavras, Ele é santo. Amém? Glória a Deus. E quando nós falamos de um Deus que é santo, do Cristo que é santo,
nós precisamos entender e nos atentar a duas coisas. Primeira, a santidade dele rege, precisa dirigir, precisa dominar, precisa direcionar a nossa adoração. Você pode repetir comigo? Fala, a santidade de Cristo precisa reger a minha adoração. Nós servimos a um Deus, irmão, soberano, que está acima de tudo e todos, que não se compara a nenhuma coisa, não se compara a ninguém, não se compara a nada. Ele é o único merecedor da adoração. Olha o que Apocalipse 4:8 diz para a gente. Coloca aí Apocalipse 4, versículo 8. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar, lê comigo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aleluia. Nós podemos aplaudir a Jesus. Aleluia, aleluia. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. A santidade de Deus precisa reger a nossa adoração. E quando eu falo reger, já viu o maestro na frente da orquestra dando a direção? Já viu isso? A santidade dele precisa reger. Para qual direção que eu devo adorar? É olhando para quem? Para a santidade dele. Ele merece adoração? Sim, ele é santo. Eu estou num momento difícil. Será que Deus está comigo? Sim, ele é santo e nós podemos confiar na sua santidade. Será que o momento adverso vai me dominar? Não, o Deus que é santo e não mente disse que estaria comigo. Isso não seria o fim. Precisa reger a nossa adoração. 2. A santidade dele precisa dar direção à nossa vida. Irmãos, de novo, Deus é santo. Ele é separado de toda a corrupção. Ele é distinto de toda impureza. Ele é puro, ele é santo, ele é justo. Dentre suas infinitas qualidades, a sua santidade ela é suprema. Não há que se compare à sua santidade. Ele deve ser reconhecido como aquele que está acima do mundo que conhecemos e separado para uma perfeição que ainda não compreendemos. Vou explicar. O Senhor, Ele deve ser, quando nós olhamos para as coisas deste mundo, nós devemos olhar para o Senhor como Ele está acima de tudo isso. A sua santidade está acima deste mundo. E a sua perfeição está num lugar que ainda nós não compreendemos, mas em breve vamos compreender quando chegarmos lá. Oh, aleluia. E mais lindo disso, esse Deus que é santo, esse Deus que é puro, esse Deus que é justo, me convida e te convida, sede santo, porque eu sou santo. Efésios 1:4 diz, como também nos elegeu, nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim comigo, Ele é santo. 2, Ele é o verdadeiro Deus. Glória a Deus. Irmãos, existe uma verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta. Nós estamos vivendo dias que a realidade e a verdade ela está sendo colocada em xeque. Nós estamos vivendo em um tempo onde a verdade, dizem que não existe verdade absoluta. Mas nós já falamos aqui, eu quero reforçar no seu coração. Jesus fala a essa igreja, eu sou aquele que é santo e verdadeiro. Aleluia. A realidade ela não muda, nem depende da nossa opinião, das pessoas, nem depende da opinião das pessoas. A verdade continua a ser verdade mesmo eu e você não acreditando nela. A verdade continua sendo a verdade, mesmo eu e você ainda sendo guiado pelas nossas emoções e as nossas opiniões. E dentro disso, existem duas coisas também na verdade que nós precisamos olhar. Estão comigo? Primeira, a verdade nos liberta. Em um contexto onde nós não sabemos o que é verdade, onde tudo é relativo, nós vivemos em uma prisão dos vícios,
das mágoas, dos desejos, das coisas deste mundo. Mas existe uma verdade, e ela pode ser sim conhecida. Em um tempo onde... Por que a gente tem falado tanto disso aqui, irmãos? Nós estamos vivendo em dias que, se não existe verdade, o que nós ficamos presos? No meu desejo. Como assim desejo? Eu desejo fazer algo, mesmo que isso fira a vontade de Deus. Eu estou sentindo, eu aprendi que não existe verdade, logo a minha verdade ela é minha. Então, vou fazer dessa a minha verdade. Ficou confuso? Mas existe sim uma verdade, e ela pode sim ser conhecida e alcançada por mim e você. Olha, João 8,32 diz, 1, 2, 3, e conhecereis. Aleluia. Essa verdade pode ser conhecida, e quando nós a conhecemos, ela nos liberta, ela nos transforma, ela muda a direção da nossa vida, e alguma coisa precisa acontecer conosco quando nós nos deparamos com a verdade. 2. A verdade nos salva. Na Bíblia, a verdade é o contrário da injustiça. A injustiça vem da mentira e do engano, mas a verdade traz justiça. A verdade traz a justiça de Deus. O diabo é o pai da mentira, e ele luta contra a verdade, pois é pai da mentira, pois sabe que a verdade tem poder de nos transformar. Efésios 1, 3 e 14, nós já lemos o versículo 14, mas eu quero ler de novo. Nele, quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção, aquele que pertence a Deus para o louvor da sua glória. Nós estamos firmados nessa verdade. E Cristo, quando fala para Filadélfia que ele é verdadeiro, é santo e verdadeiro, ele está dizendo para uma igreja que, nós vamos ver ali na frente, estava sendo perseguida. Uma igreja que estava vivendo num contexto de muita opressão, de perseguição, de pessoas sendo influenciadas, porque nós estamos falando de uma igreja, não uma igreja judia, simplesmente. Ali não só tinha judeus, muito pelo contrário, era uma igreja de gentios, ou seja, a convertidos, pessoas que não conheciam Deus, o Jeová, e se converte ao cristianismo e tem sua vida transformada, mas a pressão, eu imagino, de familiares, da sociedade era tamanha, não, você está tudo bem você adorar a esse Jesus, mas você precisa adorar o imperador, porque ele também é Deus. Está tudo bem você adorar a esse Jesus, mas você precisa participar, como na outras cidades, você precisa participar dos grêmios, e lá nos grêmios faz parte você se prostituir e comer comidas consagradas. Você pode adorar a Jesus, mas adora do seu jeitinho aí, como o Nicolau lá, lembra do Nicolau que ele aceita Jesus, ele se converte, ele crê em Jesus, mas ele era apaixonado por uma mulher que não era dele. Então o que ele faz? Inventa uma doutrina e diz assim: tá tudo bem com o que você faz no seu espírito, se você aceitou a Jesus, tá tudo bem, mas o seu corpo não importa, pode deitar com quem você quiser, tá tudo bem. Essa é a verdade do mundo. Mas a verdade que nós estamos estabelecidos nela, ela nos liberta desta vida de escravidão, ela nos liberta desta vida de jugo do pecado e nos leva a viver o reino do seu amor, a glória de Deus. Amém? E o terceiro é o ponto que corri um pouquinho porque eu queria chegar aqui. O versículo 8, ele diz, é o 7, não, perdão, é o 7. Coloca para mim Apocalipse 7, só para os irmãos acompanharem. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Irmãos, Jesus tem a chave de Davi nas suas mãos. Jesus é aquele, quando nós falamos que a chave de Davi, essa chave significa e simboliza nós poder e autoridade. A chave de Davi, ela faz uma referência, eu queria rapidamente ler com vocês, uma profecia de Isaías a Jerusalém, e que se encontra lá em Isaías capítulo 22,
E do versículo 15 em diante, mas coloca principalmente o 22, só para a gente ler. Essa profecia, ela fala de um tempo de um homem, Sebna, ele era um homem, um oficial, era um mordomo, administrador, tesoureiro do rei, nos tempos de Isaías. E o profeta Isaías denuncia esse homem, o comportamento dele, pois ele era arrogante, ele era prepotente, ele era egoísta, e ele barrava o acesso do povo ao reino, ao rei, à sala do rei, porque na mão dele estava a chave de Davi. Ou seja, quando fala de chave de Davi, poder e autoridade. E o profeta acusa esse homem e diz a ele, e dentre outras coisas, ele profetiza que Sebna seria derrubado de sua glória, seria derrubado do posto, porque abaixo do rei só tinha esse camarada. Ele seria derrubado do seu posto e ele levantaria um outro homem. E aí o texto diz que ele levantaria o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. E ele diz que levantaria e ele apresenta ao Senhor e daria a chave de Davi na mão de Eliaquim, e aquilo que ele fechasse ninguém abria, e a porta que ele abrisse ninguém fecharia. Ou seja, ele estava dizendo: eu estou entregando na mão de Eliaquim a autoridade sobre Jerusalém e sobre Judá. Então, aquele que tem a chave de Davi, você já ouviu falar a chave mestra? Quem já ouviu esse termo? Chave mestra. Chave mestra, aqui a gente não tem uma dessa, mas é aquela que abre todas as portas e fecha todas as portas. Jesus é aquele que tem nas suas mãos, e ele aqui é um tipo de Cristo. Ele aponta para Cristo. Ele é aquele que tem a chave de Davi nas suas mãos. Aquele que abre e ninguém fecha. Aquele que fecha e ninguém pode abrir. Ao dizer que ele tem a chave de Davi, Jesus está dizendo que ele exerce completa autoridade sobre o seu povo. Jesus recebeu essa autoridade do Pai. E eu queria ler com vocês 2 textos. E rapidamente, Daniel 7, 13 e 14 diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Versículo 14: e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Aleluia. Ele está falando de Cristo. E também em Mateus 28, 18, Cristo diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Glória a Deus. Jesus tem domínio sobre toda a terra. Jesus, não um ser humano, não um homem, não um líder, não um homem de Deus, não um governante, não um prefeito, um governador, um presidente. Cristo tem o domínio sobre a terra. Aleluia. Cristo é o cabeça de todas as coisas na igreja. Ele tem o comando. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Está olhando para mim aqui? Está entendendo? Ele que controla a porta que nenhum outro pode abrir. Aleluia. Ele tem a chave mestra nas mãos. Você pode dar glórias a Deus? E o que isso tem a ver com Filadélfia? Filadélfia, eles entendiam que quem tinha autoridade sobre eles, sobre a vida deles. Filadélfia tinha muito claro na mente deles quem tinha o governo, o comando e o domínio e o direcionamento sobre aquela igreja. Eles sabiam que mesmo com a perseguição, do que o texto vai dizer, que aqueles que são sinagogas de Satanás, judeus que se dizem judeus, mas não são. E aí quando fala disso, ele está dizendo, antecipando até algumas coisas aqui, aqueles que, os judeus, eles eram considerados casa de Deus, templo do Senhor, entende? E agora, por conta da conduta deles, eles são sinagogas de Satanás, entende?
E Jesus está dizendo a eles: eu sou o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi na mão, aquele que fecha e ninguém abre, e que abre e ninguém fecha. Eles entenderam claramente isso. A perseguição que está vindo de fora, desses que fingem ser judeus, dos romanos, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem tem a chave de Davi nas suas mãos. Mas tem um questionamento que nós precisamos fazer aqui, para mim e para você. A igreja em Marcos, Gabriel, em Vila Taquari. O anjo da igreja, o Carlos, Cristina, Paulo, Vânia. Se Deus fechar uma porta nas nossas vidas hoje, qual será a nossa reação? E se Deus fechar uma porta na minha vida e na sua vida, hoje, vou falar bem baixinho para você dormir, qual é a minha e a sua reação? Raiva, tristeza, desilusão, rebeldia? E se Deus decidir, Ele que tem a chave? E se Jesus decidir fechar uma porta na minha e na sua vida hoje? Porque, irmãos, nós gostamos de porta aberta. Porta fecha, ninguém abre. A gente pensa nisso. Ele é aquele que tem a chave de Davi na mão. A porta que ele abre, ninguém fecha, aí a gente fecha o ouvido. Ele fecha e ninguém abre. Não, a gente só ouve a primeira parte. Ele é aquele que abre e ninguém pode fechar. E a gente acha que vai passar a vida inteira com as portas abertas. Estou passando, as portas estão abertas na minha frente, porque Jesus tem a chave de Davi na mão. Mas tem outra parte, irmão. A porta que ele fechou, ninguém pode abrir. E aí a gente fica lutando, a gente fica murmurando, a gente fica reclamando, mas quem fechou foi Ele. Não é eu, não é o homem. Presta atenção, não sou eu. Não é o pastor dessa igreja. É Ele que tem a chave. E se Jesus, pergunta de novo, e se Jesus fechar uma porta para mim e para você hoje, qual é a sua reação? Mas, irmãos, quando uma igreja entende na onde está as chaves, na mão de quem está as chaves, aí tudo muda. Aleluia. E como eu disse, ter a chave de Davi na mão, quando fala de remete a Eliaquim, nós podemos entender que remete a ele podia dar acesso. Eliaquim tinha a chave na mão, ele podia dar acesso a qualquer pessoa ao rei. Para chegar no rei tinha que passar por Eliaquim. Se ele fechasse a porta, esquece. Mas se ele abrisse, E lembra que eu disse, Eliaquim é um tipo de Cristo? Nós só podemos acessar as bênçãos, acessar o Pai, através daquele que tem a chave de Davi na mão. É o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu tenho a chave na mão. Quando entendemos que quem tem a chave na mão é Ele, tudo muda. Quem dá poder, autoridade, quem abre e fecha é Ele. Quem dá o crescimento é Ele. Quem abre as janelas dos céus para abençoar o seu negócio é Ele. Quem abre a porta de emprego é Ele. Quem abre a madre é Ele. E quando uma igreja entende quem tem a chave nas mãos, tudo muda. Que hoje nós possamos entender isso. A chave está na mão dele. Jesus tinha colocado uma porta aberta diante daquela igreja. Porque no versículo 8 diz: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar, aleluia. Sei que você tem pouca força, você é fraco, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Tem momentos que Jesus abre as portas,
mas tem momentos que Ele fecha. E se as portas não estão abertas, é porque nós ainda não estamos prontos. E aí, deixa eu falar, irmão, não tenta derrubar a porta. Não tenta entrar pela janela. Não tenta dar o seu jeitinho. Se a porta está fechada, quem abre é Ele. Quem tem a chave é Ele. E nós estamos cantando, hoje cantamos, não foi essa aí que está tocando, mas cantamos outra. Eu estou gastando a minha vida. Estou vivendo a minha vida por amor a Ti. Gastando os meus dias a Ti. A minha vida é Tua, o Senhor tem a direção. Mas na prática, a gente só gosta de porta aberta. Se a porta está fechada, o que eu devo fazer? O que eu faço? Você pode estar perguntando. Beleza, entendi. Se a porta fechou, Gabriel, o que eu devo fazer? Obedeça. Fique o quê? Parado. Esperando quem tem a chave abrir. Se a porta está fechada, fique parado. A ordem é, fique parado. Porque a hora que a porta abrir, ninguém fecha. Aleluia. Você está entendendo? E aí a gente fica tentando derrubar a porta, mas quem tem a chave é Ele. E aí a porta, ela não vai abrir. Mas vou colocar assim, se ela abrir, vai fechar de novo. Mas se Ele abrir, irmãos, aí é chuva. Meu Deus! E aí a outra pergunta, o inverso. Agora vamos para o inverso, que é bom, essa parte é legal. E se ela estiver aberta? O que eu faço? Tem um ponto aqui também. Muitos de nós estamos com a porta aberta na nossa frente, mas a gente não entra por ela. Sabe, é diferente o outro caso. O primeiro caso, a porta fechada. E a gente está tentando derrubar. Abre porta! Tá. Vou entrar pela janela. Não, se ele fechou, obedeça, para, fica quieto. Espera, Ele que abre. Quando Ele abrir, ninguém fecha. Mas, tem muitos de nós, que assim como eles, mas eles entenderam, como Filadélfia, tem uma porta aberta na nossa frente, só que a gente não passa. E aí, irmãos, esse é o triste. A porta está aberta. Jesus já disse, ninguém pode fechar essa porta, meu filho. Eu mandei. E o que a gente faz? Fica murmurando, reclamando. Deus, por que o Senhor deu para ele? Por que está acontecendo com o outro? Por que não comigo? Ah! E aí Deus responde, sabe por quê? Porque ele passou pela porta aberta. A porta aberta. A diferença é essa. Existe uma porta aberta na nossa frente e a gente não está passando. Existem portas que o Senhor abriu nas nossas vidas e a gente insiste em querer entrar pela janela. Está entendendo a analogia aqui? É pela porta, irmão. É por esse lugar. Pela janela é difícil, pela janela machuca. Eu lembro sempre disso, quando eu falo de relacionado à janela. Nós tinha hora para brincar. A gente tinha que estudar. E aí tinha hora de brincar. Aí minha mãe falou assim, tal hora, não lembro que hora que era da tarde, se alguém lembrar aí, você lembra desse dia, né? A gente pode brincar. O Israel era pequeno ainda, ou não tinha nascido, não lembro. Mas não brincou nessa hora. O Samuel e a Rebeca saiu disparado em direção à porta para passar por ela. O que eu fiz? O espertão? Vou chegar primeiro. Pulei a janela. Irmãos. Daqui a pouco minha mãe, só quem assistiu Dragon Ball vai entender. Teletransportou para onde eu estava. Eu não estou criando bandido. Pá! Volta! Eu tive que voltar. Entendeu? E passar por onde? Pela porta. Irmãos, a gente está assim. Oxe, aprendi, nunca mais pulei janela. Nem quando preciso, porque agora não está difícil de passar, né? Enfim, já para lá. Janela não é lugar para a gente pular, não é para passar. É porta. Se a porta está aberta, passe por ela. Entre por ela.
Se tem gente vivendo bênçãos do Senhor, é porque Deus abriu a porta e disse sim a essa pessoa e ela entrou. É isso. E muitos de nós não estamos entrando às vezes por medo. Porque a gente diz, mas eu sou fraco. Eu não consigo. Eu não tenho capacidade. Outros são melhores. Mas Jesus disse para eles, eu pus diante de ti uma porta aberta. Mesmo vocês sendo fracos. Mesmo vocês sendo pequenos. Mesmo vocês sendo jovens. Porque a palavra diz em 2 Coríntios 12, versículo 9. E disse a mim, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na sua fraqueza, meu irmão. De bondade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando nós passamos pela porta, mesmo entendendo que somos fracos, é o poder de Deus que se aperfeiçoa em nós. Nós temos falado aqui de terça, que nós precisamos de poder de Deus. Aí você pensa, realmente, preciso de Deus para... Não, a gente precisa de poder de Deus para quê? Para perdoar. A gente precisa de poder de Deus para amar os outros. A gente precisa de poder de Deus para ser mais paciente, porque é difícil. Não é difícil ser paciente? Fala aí. Amém ou não amém? Posso ouvir um amém? Sabe como que a gente alcança paciência, perseverança, alegria, paz, presença de Deus? Sendo cheio do poder de Deus. O poder de Deus não é para você sair e sair no... Não. O poder de Deus é para nós vivermos a vida nessa terra. Mas também para fazer... Essa é a parte, o bônus. Esse é o bônus. Amém? Filadélfia era fraca, mas entendeu que se Deus abriu, Ele mandou. E então, se Deus abriu e Ele mandou, quem dá a condição? Ele. Quem direciona? Quem prepara? Quem tem a chave. Não se preocupe. Porque se a porta está fechada, ainda não tem, realmente, você não tem condições. Está muito... Se está fechada, ainda não é tempo. Deus está te guardando. Presta atenção. Jesus não está falando aqui com descrente. Jesus está falando aqui com a sua igreja. Uma igreja que Ele não achou nenhuma repreensão. Você não vê no texto, tenho porém contra ti que vocês têm chulé. Não. Podia ter, mas não era isso, entendeu? Ele está dizendo para uma igreja que aos seus olhos Ele só viu coisas boas. Então Ele está dizendo para eles, eu sou aquele que tem a chave de Davi, fecha ninguém abre, e abre ninguém fecha. Então se Ele está fechando a porta é porque, e daqui a pouco a gente vai falar sobre outra coisa, é porque Ele te ama, é porque Ele sabe que você não tem condições agora. Mas na hora que Ele abrir, irmão, passa por ela, porque a condição é Ele que dá. E para a gente ir partindo já para o final, que meu tempo foi embora, né? Glória a Deus. Falando dessa questão da porta aberta. Em Lucas 13, 22 ao 30, Jesus fala sobre uma porta que está aberta, em específica, que é a porta da salvação. Hoje, a porta da salvação está aberta. Todo aquele que crê, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, todo aquele que confessa Cristo como seu suficiente Salvador, a porta está aberta. Ele entra por ela e esse viverá eternamente com Cristo, pois a porta está aberta. A porta de salvação está aberta para a sua casa, irmãos. Essa porta não está fechada. Preste atenção, esta porta não está fechada. A porta da salvação. Deus, eu quero, salva a minha casa. Essa porta está aberta, passa por ela. Passe por ela. A porta da salvação está aberta. E nós precisamos passar por ela, porque Jesus está dizendo aqui também que uma hora ela vai fechar. Apresse, corra, desesperadamente. Passe por ela, pois uma hora ela vai fechar. Quem estiver dentro, permanecerá salvo. E os que, porém, ficarem para fora, não poderão entrar. Jesus não
reconhece os que estão fora, irmãos. E aí coloca para mim o versículo 27 de Lucas 13. Depois Jesus, ele porém responderá, 1, 2, 3, não, nem afastem. Quem está do lado de fora, ele chama, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A gente precisa passar por essa porta. A nossa casa precisa passar por essa porta. A nossa família, as pessoas que estão lá fora precisam passar por essa porta. Com urgência. Se na tua casa alguém não passou por essa porta, é tua responsabilidade, irmão. Não é de outra pessoa. Eles precisam passar por essa porta enquanto ela está aberta. Porque a hora que ela fechar, não sou eu que estou falando. É Ele. É quem tem a chave. É quem tem um comando e autoridade na mão. Ele. Mas para os salvos, coloca o 28. Aqueles que estão para dentro da porta, ali, ou melhor. Para os salvos essa porta é motivo de alegria, mas para os perdidos é causa de pranto. Ali, para os que estão de fora, haverá choro, ranger de dente. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. 29. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e se sentarão à mesa no reino de Deus. Aqueles que estão dentro é motivo de alegria, se sentarão na mesa com Ele, mas aqueles que estão fora é choro e ranger de dente. Passe por essa porta. Amém? Quando Jesus abre uma porta, grandes oportunidades surgem. Paulo, ele menciona lá em Efésios, em 1 Coríntios 16, 9, que em Éfeso o Senhor havia aberto uma grande porta, porque uma porta ampla e promissora me foi aberta e há muitos adversários. Paulo está dizendo assim, Cristo abriu uma porta aqui em Éfeso, e aqui a coisa está pegando fogo, a porta da salvação se arreganhou, está todo mundo passando por ela. Onde Cristo abre uma porta, oportunidades surgem, novidades acontecem, coisas acontecem. Amém? Estão comigo? Outra porta em Troade, em 2 Coríntios também, agora 2 Coríntios 2,12, ele diz, ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor. E aí eu vou falar para você, essa porta está aberta, e eu queria te convidar a levar isso para a sua casa, e dentro da sua casa, ter uma porta aberta. Entende o que eu quero falar? Entende o que eu quero dizer? Uma porta aberta de salvação. Cristo abriu essa porta. Ela está aberta. Ele pediu aos colossenses que orasse por novas portas para o evangelismo. Em Colossenses, precisa colocar na 4:2. Deus sempre provê caminho para que a sua palavra seja proclamada. E cabe a nós, irmãos, orar e nos preparar para atravessá-la. Cristo sempre vai abrir caminhos para que a sua palavra seja pregada em todos os lugares. Se encontrar resistência, quem abre a porta. E em Filipenses já foi, né? Na igreja de Filadélfia, aquele lugar, como eu disse, é chamado de a porta... a porta de correio, vamos dizer assim, a porta postal. Então aquele lugar passava muita gente, e era um lugar onde a cultura grega, daquele lugar ela saía para todos os lugares. Aí Jesus vira para eles, eu coloquei vocês nessa cidade, aonde passa todo mundo, e coloquei aí uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Cristo abriu essa porta, foi Ele que estabeleceu esta igreja aqui, e ninguém pode fechar, porque é a porta da salvação. As pessoas aqui entram cheias de demônios, cheias de mágoas, destruídas em suas vidas, e ao entrar por essa porta aberta, são transformadas, alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Que essa porta esteja aberta na sua casa também.
Aleluia. 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 Mas tem uma porta que Jesus abriu, e essa ninguém fecha. A porta que mais significativa que Jesus abriu foi, sabe aonde? No templo em Jerusalém. Quando Jesus morre, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. O véu, e esse véu o que significava? O templo, quando ele foi construído, existia 3 ambientes. O primeiro era o pátio, onde todas as pessoas podiam participar, entrar, cultuar, e enfim. O segundo lugar, que somente sacerdotes e sumo sacerdote podiam entrar, que era chamado de lugar santo. E existia um lugar que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, ele tinha que se purificar todo, e entrava naquele lugar e oferecia o sacrifício, e pegava o sangue do animal sacrificado e aspergia, ou seja, jogava em todos os lugares. E aquilo significava perdão dos pecados do povo durante um ano, ou seja, a ira de Deus era aplacada durante um ano contra os pecados daquele povo. E aquele lugar onde a presença de Deus estava, onde a arca da aliança estava, onde simbolizava o lugar onde o cabode de Deus, ou seja, a glória pesada do Senhor descia, era esse lugar santo, e somente um homem podia entrar lá, o sumo sacerdote. Mas quando Cristo, antes disso, essa véu, a gente acha que é véu, sabe essa roupa? Não, era uma cortina pesada, densa, grossa. Quem estava dentro não ouvia direito quem estava fora, e vice-versa. Mas quando Cristo morre na cruz do Calvário, essa cortina que separava-nos de Cristo, nos separávamos do Pai, nos separávamos do amor eterno, o véu do templo foi rasgado, a porta foi aberta, a porta está aberta, hoje nós temos acesso a Ele, e ninguém pode fechar, porque Ele abriu essa porta. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia! Ele abriu. Glória a Deus. A porta está aberta. Entre por ela. Entre por ela. E para encerrar, Cristo, ele diz a esse povo, ele faz promessas a esta igreja. Versículo 9 diz assim: veja o que farei, com aqueles que são sinagogas de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu amei vocês. Uau. A primeira promessa que Jesus faz aqui, ele faz uma promessa de justiça. Cristo faz uma promessa de justiça a essa igreja. Assim como em Esmirna, Filadélfia enfrentava uma oposição de pessoas, de homens e mulheres que se diziam judeus, mas na verdade não eram judeus, eles eram sinagogas de Satanás. Eles se diziam ser o povo santo, mas se tornaram verdadeiras sinagogas de Satanás. E a gente sabe que existem 2 lados: a luz e as trevas. Se nós não estamos em Cristo, nós estamos vivendo no reino das trevas. Se eu e você não estamos nele, nós estamos no reino de trevas. E Cristo revela algo muito importante sobre esses falsos judeus. Ele diz, eles mentiam sobre sua identidade. Eles fingiam ser povo escolhido de Deus, mas adoravam a Satanás. E aqui existia uma realidade oposta. Lembra que nós falamos da igreja de Sardes? Tinha fama de que estava viva, mas estava morta. Esses judeus, eles se diziam judeus, mas eram servos, sinagogas. Sinagoga, sabe o que é sinagoga? Templo, lugar, habitação, morada de Satanás. E aqui existe uma realidade oposta, e Cristo diz a eles: fica vendo o que eu vou fazer com aqueles que fingem, aqueles que têm fama,
aqueles que acham que são templo de Deus. E a promessa de Cristo destaca que um dia essas pessoas reconhecerão, primeiro, que Jesus tem uma igreja verdadeira. Esses que se dizem crentes, que se dizem servos de Deus, mas são templos de Satanás, eles vão reconhecer que Cristo tem uma igreja verdadeira. 2, eles reconhecerão que Cristo ama essa igreja. E preste atenção, como eu falei antes, se a porta está fechada, foi Ele, o Cristo que te ama, que fechou. Noé, durante 100 anos construiu a arca, certo? E durante esses 100 anos ele anunciou: vai vir chuva, virá o dilúvio, vai descer chuva do céu e todo mundo vai morrer. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Ninguém quis ouvir. A porta estava aberta da arca. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor começou a derramar chuva, Ele disse para Noé e a sua família e os animais entrarem para dentro da arca. E quem fechou a porta, quem trancou a porta para o lado de fora? Deus. E ninguém mais entrou. E você sabe o que aconteceu. Se a porta está fechada, foi Ele que fechou. E 3, eles, aqueles que são sinagoga de Satanás, reconhecerão: o seu amor por ela sempre foi a motivação de suas ações. Aqueles que dizem ser igreja, mas não são, vão perceber que tudo que Jesus fez foi por amor à sua igreja. Ele fez a eles uma promessa de justiça. 2, ele fez uma promessa de proteção. Versículo 10, você pode ler comigo? 1, 2, 3. Visto eu também para pôr a provas. E o 11, venho em breve, retenho o que você tem. Na hora da tribulação, na hora da perseguição, Ele diz: eu vou guardar vocês. Dá, não está na. Dá. Tem diferença? Na e dá. Qual que é a diferença? Na é quando eu estou passando e estou de guarda-chuva, certo? Estou guardado na chuva. Está chovendo aqui, pega nos pés. Agora guardado da chuva, está chovendo lá fora e eu estou aqui dentro. Entende a diferença? Da hora da perseguição, eu vou guardar vocês porque vocês guardaram a minha palavra. Eles guardaram na hora da provação. Ele os guardará da hora da provação. Irmãos, Jesus não julga justo com ímpio. E eu preciso falar isso aqui. Jesus está voltando. Eu disse, a porta ainda está aberta, mas Ele disse que viria em breve. Ele diz ali: venho em breve. Guarda o que você tem. Guarda o que tens. E o que eles tinham, irmãos? O que eles tinham na sua mão? Jesus disse: porque vocês guardaram a palavra da perseverança, eu vou guardar vocês da hora da provação. Venho sem demora. Guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Irmãos, a gente precisa parar de brincar. Jesus está voltando. A nossa vida precisa ser pautada na palavra, viver a palavra, porque é isso que Ele disse: porque vocês guardaram a minha palavra, eu vou guardar vocês. Mas a gente quer viver a vida achando que vive para Jesus, mas sem guardar a palavra, sem obedecer a palavra.
sem responder aquilo que a Bíblia diz. Eu preciso falar uma coisa aqui. Se você está ofendido com alguém, a palavra diz: resolva-se. Não sou eu que estou dizendo, não é o pastor que está dizendo, é a palavra. Se há alguma coisa em falta na sua vida, resolva, arrependa-se, a porta está aberta. A porta ainda está aberta, mas ela vai fechar. Guarda o que você tem. Tem algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, e a gente já estudou aqui, falou bastante disso. Viva preparado, como se Jesus fosse voltar em cada minuto, no próximo segundo, agora. Mas eu preciso também me empenhar em trabalhar para o reino de Cristo, como se Ele não fosse voltar na minha geração. Vou de novo. Viva-se como se Ele fosse voltar no próximo segundo, mas trabalhe para Ele como se Ele não fosse voltar na nossa geração. Guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Estou terminando. Versículo 12, ele faz uma promessa de identidade. Versículo 12 diz: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Era costume daquela cidade, como uma forma de homenagear as pessoas que ali viviam, levantar colunas e escrever nela o nome dessas pessoas. Mas, como eu disse, eles viviam numa região de terremoto, e os terremotos derrubaram essas colunas, destruíram. Jesus está dizendo para eles: eu colocarei, escreverei o seu nome, o nome de vocês, como colunas no santuário do meu Deus, e dali jamais sairão. O terremoto não vai tirar você de lá. Uau! Aleluia! Jesus está dizendo que o vencedor será feito como uma coluna inabalável no santuário do nosso Deus, e jamais sairá de lá, porque guardamos a palavra da perseverança e recebemos um selo. Que selo é esse? Primeiro, comigo, de quem nós somos. Ele diz: escreverei o nome do meu Deus. De quem nós somos? Dele. Segundo, de onde somos. Primeiro, de quem somos. Agora, de onde somos. E ele diz: e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Eu e vocês somos cidadãos dos céus. E ele termina: com quem nós viemos a essa cidade. Aí ele diz: e também escreverei nele o meu novo nome. Aleluia. De quem somos? Dele. De onde? Qual a nossa cidadania? A nova Jerusalém. E com quem viemos? Com aquele que nos salvou, Cristo, aquele que tem a chave de Davi nas suas mãos. E ele termina versículo 13: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça a voz do Espírito Santo. Fique de pé, vamos orar. A porta está aberta, irmão. Começa a falar com o teu Deus aí. Tem coisa para arrepender, tem coisa para se arrepender, tem coisa para consertar. Se no seu coração descer o desejo de consertar alguma coisa com alguém, agora sai do seu lugar e vai consertar. A porta está aberta ainda, a oportunidade está aberta ainda. Ah, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus.